A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, dando continuidade aos nossos devocionais diários, seguindo a leitura, a meditação e a busca neste transformador e necessário livro para todos os cristãos do século XXI, que é Atos dos Apóstolos, onde vamos meditar hoje, dando sequência no capítulo 9, e hoje na passagem dos versículos 10 aos versículos 19. Peço aos irmãos que estejam com a sua Bíblia na mão, para a leitura conjunta e também suas possíveis consultas posterior. Amém? Dos versículos 10 até o 19 está escrito assim: E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que, prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram os olhos, algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado e, depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Com base nesse texto, nós vamos meditar com o tema: Eis-me aqui, Senhor. Atos 9 tem como prioridade relatar o que seria para os cristãos da época a mais improvável conversão de um homem ao cristianismo naquele tempo. Trata-se da conversão de Saulo de Tarso, aquele que era o religioso severo, o perseguidor implacável, o que fez festa com a morte de Estevão, como vimos nos devocionais anteriores, para a conversão, a partir de agora, desse chamado, em que Cristo o chamou, para Paulo, o maior teólogo, escritor, maior plantador de igrejas e testemunha de Cristo em todos os tempos, que pregou o evangelho até os confins da terra. E nesta passagem, do 10 ao 19, vamos tratar de um outro servo, Ananias, um discípulo que vivia em Damasco, lugar que Saulo foi na missão de prender cristãos, sem saber que o plano do céu era usar ele para libertar cativos. Aleluia! Este que era um judeu, Ananias, fiel a Deus e muito justo, conforme a lei. E Paulo dará testemunho deste homem lá em Atos, capítulo 22, versículos 12 a seguir. Ananias conheceu a Cristo e não deturpou a sua fé com os regimes da lei, os dogmas religiosos que eram impostos pelos homens para afrontar e para tentar parar a graça redentora. E sendo ele temente e sensível à obra do céu, sabia que se muitos, por rejeitarem esse chamado, perdiam a sua salvação, e ele orava por isso. Jesus
quando lhe aparece em uma visão, ele dá orientações, que se ele não tivesse ligado no céu, ligado no trono, o seu chamado, no seu chamado ele não atenderia, e seria somente uma visão ou mais um sonho. Jesus, mesmo sendo específico, diz que Saulo está orando. Ele é detalhista até no endereço que o discípulo deve ir, porque ele é onisciente. Da mesma forma que ele recebeu essa visão, está ligado no céu, está ligado, não tem como. A onisciência de Jesus mostra para nós nesta palavra que é infalível. Ele ligou lá em Damasco, Saulo com aquele sonho, naquele lugar, na rua direita, na casa de Judas, o mesmo sonho que ele queria, que o céu programou para que um recebesse, o outro lhe entregasse. Mas note que ele também tem dúvida e questiona o Senhor pela escolha. Mas o Senhor não deixa mais ele com dúvida e confirma a sua missão. E essa dúvida se dava pelo status de Saulo, que era temeroso diante dos cristãos e o que o conhecia como um homem terrível, mas Jesus, com sua majestade, diz no verso 15, o real motivo desta ordem, e que frutos dariam em seu reino, essa que seria a mais improvável conversão. Diz assim o verso 15, porém o Senhor ordenou-lhe, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Então não se trata do que nós achamos da pessoa que tinha esse título, por exemplo, de Saulo, um perseguidor, um descrente, um ímpio, consagrado por todos e reconhecido por todos. Se trata do plano divino da salvação, que ele vai lá, como foi com Levi, lá na recebedoria, e chamou logo o mais pecador daquele cenário, daquele tempo, daquele lugar, e foi lá e reverteu tudo e trouxe ele para pregar a outras pessoas. E assim com Saulo, tirar ele deste mundo de pecado, para que ele sofresse pelo nome de Jesus e fosse até os confins da terra pregar o evangelho, coisa que muitos dos discípulos não fizeram, e muitos dos apóstolos também não tiveram a mesma sorte de bênção de fazer. É Deus que escolhe, é Deus que capacita, é Deus que unge, é Deus que converte, é Deus que transforma, quebranta o coração para seguir a tua obra. Não se trata do que nós achamos, pode ser o pior pecador, o mais improvável dos homens, é Deus que capacita, transforma e muda para fazer a tua obra. Ananias, ele representa legalmente nós que vivemos pela fé em Cristo, que devemos estar em constante oração para receber e fazer a vontade do céu na terra, sendo você profeta na mão de Deus, entendendo o chamado e cumprindo o que nós abrimos a boca para falar dentro da igreja, e para que a gente saia dela e faça se cumprir o ide do Senhor, porque o que nós mais falamos é o que a gente muitas vezes menos se prepara, em oração, em busca do Espírito Santo, em busca da verdade de Deus, que é a sua palavra, do revestimento do poder de Deus através da sua graça redentora que está na sua palavra. Nós dizemos isso que eu vou dizer aqui agora, mas nós precisamos dizer, entender, buscar para aplicar o eis-me aqui, Senhor, para que a tua obra se cumpra e não a minha vontade se faça. Cumpra-se a tua obra sobre as nossas vidas, Pai. Por isso repetimos e repito de todo o meu coração, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, e não importa onde, e não importa com quem. Fique com essa palavra no seu coração, e que possamos estar cada vez mais sensíveis, cada vez mais perto desta voz, que é a palavra de Deus falando conosco.
Eis-me aqui, Senhor. Amém.